Na porção dessa semana, chamada Vaerá, a gente lê sobre o confronto entre Moisés e Arão e o faraó e seus magos. A gente vai analisar com mais profundidade essa história para tirar algumas lições importantes sobre a nossa vida. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Bom, como é que começa todo o confronto que a gente falou? Começa com a famosa história do cajado, né? Deus informa para Arão que ele deveria jogar o cajado no chão e esse cajado ia se transformar numa serpente. E aí a gente sabe que quando Arão de fato precisou jogar o cajado, né, o faraó não está acreditando nele, o faraó chama imediatamente os seus conselheiros, que eram magos, né, sabiam magia negra, e exige que eles repitam o truque com os próprios cajados. E eles fazem isso, né, com tranquilidade. Aí o que acontece? Acontece algo interessante. Os cajados deles são engolidos pelo cajado de Arão. O milagre aqui não foi tanto o cajado se transformar em serpente, tá? Os sábios dizem, porque os mágicos do faraó também conseguiram fazer isso. O real milagre foi o fato do cajado do Arão engolir o cajado dos magos. Agora, para que aconteceu esse milagre, né? E para que também aconteceram, depois disso começam as 10 pragas, todo o embate? Os sábios ensinam que o último objetivo dessas pragas era punir os egípcios, como a gente pode pensar. Mas era ensinar algo para eles sobre como funciona a relação entre magia e Deus. Os egípcios acreditavam em Deus, tá? Ou deuses, mas eles achavam que a vontade divina pouco importa, porque usando a magia a gente pode fazer o que a gente quiser no mundo. E as 10 pragas então serviram para desmentir essa ideologia. Vou dar 2 exemplos que o Midrash conta para nós. Por que a primeira praga, por exemplo, foi água virando sangue? Os sábios dizem que os egípcios tinham o Nilo como um deus. Quando eles veem o deus egípcio virar sangue, né, o rio virar sangue, eles precisam começar a repensar a sua visão de Deus. Aliás, esse é o significado da expressão o coração do faraó endurecer. Tá? Outro exemplo do Midrash. A gente falou que os egípcios achavam que com magia eles podiam tudo, né? E eles viam Deus como uma espécie de um mago maior. Era o mago por excelência, mas que podia ser subordinado a outros magos, por exemplo, humanos. Pois bem, qual foi a terceira praga? A gente sabe, piolhos. O Midrash comenta que essa foi a primeira praga que os magos egípcios não conseguiram reproduzir. Por quê? A Kabbalah ensina que a magia negra só pode ser feita e só se aplica com coisas que têm o tamanho mínimo de um grão de lentilha. Precisa ter o tamanho de um grão de lentilha ou maior. Qualquer coisa menor que isso não tem como. Eu não tenho como fazer com um grão de areia, por exemplo. E o que é menor? Um grão de lentilha ou um piolho? Um piolho. Então, quando os magos viram uma infestação de piolhos acontecerem, eles começaram a entender que Moisés e Arão não estavam usando magia. Não era só magia negra ali. Devia ter algo mais. E aí eles usam uma expressão que é, aqui tem o dedo de Deus. Resumo da história. O encontro entre Arão e o faraó foi aqui um confronto ideológico, tá? Entre Deus e magia, e um confronto espiritual entre forças do bem e forças do mal. Quando os magos do faraó também conseguiram transformar os seus cajados em serpentes, né, no primeiro embate, o que eles estavam dizendo? Nós temos poder sobre o mundo. Essa é a ideologia egípcia. Quando, por sua vez, os cajados foram engolidos pelo cajado do Arão, isso provou que, não, o poder da impureza, que é o Egito e o faraó representa isso, não tem uma força real diante do poder e força da santidade. Agora, eu quero encerrar com uma pergunta aqui relacionada a isso, e aí a gente encerra. A Torá faz questão de dizer para nós que quem realizou as primeiras pragas e o negócio do cajado foi Arão, e não Moisés. Por que isso? Arão era conhecido principalmente por ser um amante da paz, e ele foi escolhido para trazer as coisas tão difíceis como as primeiras pragas. Por que isso está acontecendo? Isso ensina que quando a gente conhece alguém com crenças erradas, que está vendo as coisas da maneira equivocada, né, e por isso está agindo de maneira errada, o lado em nós que tem que falar com essas pessoas é Arão. Esse é o lado em nós que tem que ir lá tratar com a pessoa. É o verdadeiro amor. Nossa interação com a pessoa deve, de preferência, ser sem raiva, sem sentimentos negativos. Posteriormente, se a pessoa continua se recusando a ouvir, a gente pode engrossar um pouquinho mais o tom, que é o Moisés em nós, né? O Moisés é o mais severo, mas não no primeiro momento. No primeiro momento, a nossa abordagem com quem está olhando o mundo errado, não se trata de olhar diferente, se trata de olhar errado, tem que ser uma abordagem amorosa. Um beijo grande a todos, uma boa semana, Shavua Tov e tudo de bom.